Oi, pessoal, aqui é a Rafa e hoje a gente vai falar de carta de recomendação para o application do MBA. Eu estou com o Rodrigo, que foi meu chefe aí entre 2019 e 2020, e ele foi o meu primary recommender, né, que seria o supervisor direto na época do application. Então, Rô, dá um oi para o pessoal. Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai explicar um pouquinho o que é a carta de recomendação, né, quem que deveria ser o seu recomendador. E o Rô vai contar um pouquinho como foi para ele que escreveu a minha carta. Então, o objetivo é que você, que esteja fazendo a application, possa mandar esse vídeo para quem você vai pedir a recomendação para a pessoa saber por onde começar. Então, bem rapidinho, a carta de recomendação sempre vai estar presente no application do MBA. Algumas escolas pedem uma, algumas escolas pedem duas. Eles sempre priorizam que o seu recomendador seja o seu supervisor direto na época do application. Não é obrigado, mas assim, é bem importante se for possível. Outro ponto super importante. O candidato, né, então no caso eu, não pode escrever a carta de recomendação e só mandar para o recomendador assinar ou enviar. Isso não pode, as escolas deixam isso super claro. Eu vou pôr um vídeo de Harvard falando disso aqui por cima em algum momento. Mas isso não quer dizer que vocês não possam conversar com quem vai fazer a recomendação para pensar como que essa carta deveria ser. Você pode mostrar suas redações, o seu application, para pensar juntos a melhor estratégia, por assim dizer. Basicamente, o que a gente faz? Quando você está no portal fazendo application, você fala o nome, o e-mail e a empresa do seu recomendador, e aí o recomendador recebe um e-mail com um link onde ele vai realmente submeter a carta e algumas respostas de múltipla escolha. Então, Rô, você poderia explicar para o pessoal, antes da gente falar das perguntas, talvez como que foi para você, né? Você recebeu um e-mail, você clicou no link, talvez uma parte mais começando pelo começo. Não, legal. Uma vez que a Rafa me falou que ela estava no MBA, a gente sempre conversou muito, né? Acho que sobre carreira de maneira geral. E aí ela apenas me avisou, passou um tempo, eu recebi um e-mail dizendo que eu tinha até certa data para entrar num link e submeter essa carta. E a partir desse momento, eu já comecei a pensar em como eu ia escrever ela, né? E foi um processo bem gostoso, assim, para ser sincero. Acho que no começo dá aquela um pouco de preguiça, putz, parar para escrever uma carta. A gente estava numa correria naquela época lá na empresa, mas foi um processo super gostoso, assim. Foi muito legal pensar ela, escrever ela como um texto, assim. Eu acho que isso até traz uma beleza para a carta. Eu recomendo a todos que façam dessa forma. Sim, muito obrigada, Rô. Sou grata até hoje. Então, se a gente puder começar pela primeira pergunta que você teve que responder, né? E eu vou pôr no link nos comentários, na descrição do vídeo, o link onde vocês podem ver quais são essas perguntas, né? Algumas dicas. Mas a primeira pergunta você tem que dar um contexto de qual que era a nossa interação no trabalho, né? Exatamente. E lá, basicamente, eu descrevi qual era a minha posição na empresa, qual era a empresa e quais foram as relações que eu tive com a Rafa, né? A gente tinha trabalhado um tempo meio part-time em projetos esporádicos e, recentemente, a gente estava trabalhando full-time junto. Então, foi basicamente super descritivo, sem muita coisa além disso. Perfeito. E aí a segunda pergunta, que é onde começa a ficar complicado, eles falam, né? Comente de uma forma breve o contexto da sua interação. Opa, eu tô lendo a primeira pergunta. Como que a performance do candidato, né, o potencial, o background e as qualidades se comparam com outros indivíduos em posições similares e que também são muito qualificados. Então, eles já começam colocando a barra alta, né? Entre as pessoas que são muito boas no trabalho, como que essa pessoa se diferencia, e você precisava fazer isso dando exemplos específicos. Essa parte aí foi a parte, acho que é um pouco complicado porque você tem pouquíssimo espaço para escrever, né? Não lembro se são 200 ou 300 palavras, mas é pouco tempo, pouco espaço para você escrever tudo que você quer dizer. E aí, o caminho que eu percorri para fazer isso foi relembrando um pouco da trajetória que a Rafa teve nas nossas interações, né? E realmente escrevendo aonde ela foi bem, aonde ela não foi tão bem, e enaltecendo esses momentos em que ela conseguiu mostrar o seu valor com exemplos super tangíveis. Então, aqui não é tanto, ela é uma pessoa super alta performance e tal. Precisava dizer, nessa ocasião, com
nesse contexto, com essa pessoa, ela entregou isso, ou ela agiu desta forma. E aí eu ia comparando com outras pessoas que eu tive, tanto na empresa que a gente trabalhava na época, quanto em outras empresas passadas, que também eram de alta performance, como é que elas reagiram. A ideia que eu entendi dessa pergunta era muito... No MBA eles procuram pessoas, né, que sejam acima da média, e é como você mostra isso, né? Então, ali foram exemplos desde o começo da carreira dela na empresa que a gente estava, até no final, e como é que teve uma curva de evolução. Acho que foi esse o principal forma que eu procurei para responder essa pergunta. E acho legal que você falou, Rô, que não é só falar das coisas boas e que deram certo, é importante mostrar exemplos de superação, né? De coisas que talvez não deram tão certo, mas que deu para reverter. Eu acho que isso é importante, porque se você só puxa a sardinha do candidato, eu acho que soa falso, porque ninguém é perfeito, ninguém já chegou lá, seja lá onde lá for, né? E aí isso traz a gente para a terceira pergunta, que é descrever o feedback mais importante que você deu para o applicant, né, para o candidato, e também, de novo, detalhe as circunstâncias e o que o candidato fez depois do feedback. Exato. Essa terceira pergunta, então, é onde eu vejo que tem mais espaço para mostrar quem a pessoa realmente é. Porque na primeira você foca muito em resultados, métricas e tal. Na segunda, mais a parte de soft skills, como é que a pessoa reage numa situação de estresse, em momentos em que, né, todo mundo erra no trabalho, todo mundo não atinge os objetivos que quer sempre, né? Então, foi muito para esse lado. Eu descrevi uma situação que eu lembro que foi muito emblemática, assim, né? Na época, na empresa, a gente estava passando por um momento de muita pressão, assim, né? Pelo contexto, né? A gente, enfim, fazendo uma série de coisas. E aí a Rafa tinha uma célula que ela comandava, e aí, na época, né, ela estava expondo seu argumento, e começaram a vir várias perguntas, todas pertinentes. E ela sabia que era pertinente, mas não tinha naquele momento a resposta. E ela saiu de lá um pouco chateada, cabisbaixa, né? E aí eu tive que conversei bastante, que eu já tive em situações semelhantes e tal, conversando bastante sobre isso. E basicamente foi isso que eu descrevi na carta e o resultado disso, né? Como ela se preparou, como ela overcome essa situação. Porque no fim é isso, né? Eu acho que a carta tem que mostrar o que a pessoa é no fim do dia. E nós somos os seres complexos, né? Temos os lados bons, os lados ruins, e o que nos diferencia é como a gente brinca com esses lados que a gente tem. Então, essa pergunta em especial é onde dá para trabalhar bem esse lado e mostrar em que momentos, né, que uma pessoa é muito ansiosa, ficou ansiosa, mas tudo bem, ela pode ficar ansiosa, mas como é que ela superou isso numa outra interação, numa outra oportunidade? Então, eu acho que essa é a hora que dá para ser menos assim preto no branco e mostrar muito mais uma jornada. Verdade. Ótimo, obrigada, Rô. E antes da gente falar das questões de múltipla escolha, tem uma pergunta opcional, né? Que é, tem mais alguma coisa que você quer que a gente saiba sobre o candidato? Essa foi legal para colocar coisas que não deram, não eram muito relevantes para as outras perguntas, né? Muito em função do tempo. Ali você tem umas 50 ou 100 palavras também, é curtinho. E ali foi muito para dizer motivações que eu via na Rafa profissionalmente, né? Como tinham que estar casado coisas que são valores para ela, e ela buscava isso no trabalho a todo instante. Descrevi brevemente uma situação onde o projeto que ela mais queria acabou não dando certo no começo, mas depois ela buscou um outro espaço muito semelhante e ajudou aquele projeto que não deu certo no começo a ser levado na empresa. E também aproveitei lá para dizer que no meio do processo ela tinha sido convidada para trabalhar numa outra empresa, que eu achei que era outro assunto relevante para o contexto todo. Perfeito, Rô, obrigada. E para a gente encerrar, você poderia só explicar para o pessoal o que são essas perguntas de múltipla escolha em cima desses textos que você escreveu? Tá, legal. É o seguinte, no momento que vai submeter a carta de recomendação, é um questionário, você preenche seus dados, responde as perguntas da carta, e tem algumas questões de múltipla escolha, né, que você só recebe na hora, nem sabia que ele ia ter. Elas basicamente descrevem algumas características. Então, por exemplo, o aplicante, ele é uma pessoa que tem boa habilidade para se comunicar com os superiores, com o pessoal mais sênior da empresa. Você tem uma escala desde
não consigo opinar, até é um ponto frágil, ou é a melhor pessoa que eu já vi no mundo fazendo isso. E, enfim, e seguem chutando aqui, sei lá, umas 10 perguntas nesse estilo, né? E ali eles escrevem isso, e eu acho que, voltando ao conceito da recomendação como um todo, né? É você ser transparente para que as pessoas conheçam o candidato. Eles deixam super claro que não espera que todo mundo tenha nota 10 naquilo, esteja no principal, porque todo mundo, e eles escrevem isso explicitamente. Espera-se que o candidato tenha pontos bons e pontos de melhoria. E então, basicamente, você vai colocando a pessoa, e com a Rafa não foi diferente, não, foram poucas notas que eu dei na 10, e quando é uma nota abaixo do que é o do meio, assim, você tem um campo para comentar, inclusive. Então, lá é mais uma oportunidade para você descrever aí bem curtinho como a candidata é, porque no fim do dia é tudo insumo para os avaliadores poderem escolher quem tem mais o perfil, mais o fit com a filosofia da escola. Uhum. Rô, muito obrigada. Para encerrar, pessoal, acho legal vocês perceberem dá trabalho para a pessoa que está recomendando fazer tudo isso. Então, peçam a carta com tempo. Eu acho que eu te pedi... Como eu só tinha 2 meses para fazer o application, acho que você foi a primeira pessoa que eu falei. Falei, Rô, você vai fazer uma carta para mim? Daqui 2 meses. E eu ficava te enchendo o saco da semana, né? Já mandou? Já mandou? Porque, de novo, o candidato não pode escrever, não pode ficar mexendo nessa carta, o recomendador que faz. Vocês só podem conversar sobre, né, como que você está approaching o application e como que o recommender pode te ajudar. E o segundo ponto é que vocês podem ver que o Rô não me deu nota máxima em tudo, não só falou coisa boa de mim, e ainda assim eu passei. Então, o importante é que o seu recommender te conheça muito bem para poder dar exemplos específicos e seja uma pessoa que vai se dedicar para fazer com sinceridade e transparência o exercício. Eu acho que era isso. Rô, tem alguma coisa que você gostaria de falar para a gente encerrar? Só queria ressaltar esse último ponto, né? Ajudem seu recommender. Normalmente é uma pessoa que ela vai estar na sua rotina fazendo um monte de outras coisas, ela quer ajudar, mas é importante você dar essa antecedência, porque eu trabalhei, né? Gastei um tempo pensando, não saiu tudo de uma vez, eu não estava satisfeito, e é uma chance única que você tem para o aplicante se apresentar. Então é importante fazer com muito carinho. Então, vocês, candidatos, desde o quanto antes vocês souberem, já avisem seu recommender, avisem, expliquem para ele a relevância que tem isso dentro do processo, para que ele faça um negócio com carinho e com muita verdade. Perfeito, Rô, acho que você falou uma coisa super importante, que a carta de recomendação é o único momento do application que não é você falando de você. Então, acho que complementa muito, confirma ou desconfirma coisas que você está falando no resto do processo. Muito obrigada. É isso, pessoal. Espero que ajude vocês. Tchau. Valeu, Rafa. Foi um prazer.